Acho que esse vídeo poderia se chamar O Império Contra-Ataca. Mas são números interessantes, afinal, a tributação pode e deve ser usada para compensar custos sociais. Resta então saber se esses números apresentados pela Associação das Indústrias Automobilísticas, se eles são adequados. Para isso, é importante a gente entender melhor o que são tributos, impostos e subsídios. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar aí pelo conceito de tributo, que é o mais abrangente dos três. Mas não vamos detalhar tanto. A ideia aqui é só ter uma noção mais geral, sem entrar em especificidades jurídicas. Em linhas gerais, digamos que tributo é uma prestação pecuniária compulsória. E nossa legislação estabelece pelo menos 5 tipos de tributo. Para o nosso caso, nos interessa mais os impostos e as contribuições especiais. Portanto, imposto é um tipo de tributo. Sua definição legal é essa aí, o que quer dizer que o imposto independe de qualquer atividade estatal. Isso quer dizer, por exemplo, que o IPVA não tem obrigatoriedade de ir para melhorias de vias urbanas. Se assim não fosse, os 42% a 82% de impostos sobre as bebidas deveriam ir para melhorar os bares e os 68% de impostos sobre smartphones deveriam ir para as antenas e os 72% de impostos sobre bicicletas deveriam ir para ciclovias. Assim, em resumo, imposto é uma obrigação, independe de contraprestação de serviços e também independe de custos sociais. Por isso que a tributação não perdoa nem mesmo o que precisamos para salvar vidas. Por exemplo, os remédios pagam até 34% de impostos. Interessante isso aí. Olhem só. Remédio que quase não tem custo social e às vezes tem até externalidade positiva, já que evita que certas doenças se propaguem, o remédio às vezes tem uma carga tributária maior que os carros. Por isso que alguns estudiosos recomendam que se considere como compensação dos custos sociais somente aqueles valores que estejam acima da média do praticado na economia. Vou dar um exemplo. Então, pessoal, como é que funciona esse gráfico aqui? Peguei 6 produtos aí, 6 modos de transporte e através desse site Impostômetro vi a carga tributária aí sobre cada um desses meios de transportes, tá? E aqui no meio é a média deles, tá? 43% de média a carga tributária em relação ao preço, tá? Então a gente já vê aqui algumas distorções, né? Quem está acima aqui está acima da média. Vocês aí, patinete e bicicleta estão acima da média, que não polui nada, né? A moto polui bastante. Então, por exemplo, a moto tem 53% de carga tributária e em relação à média, ela está 10 pontos percentuais. E aí é muito importante. Se a gente quer ver quanto daria para compensar da tributação da moto, né, em relação aos seus custos sociais, não é os 53%. Mas sim essa diferença de 53% em relação a 43%, ou seja, esses 10 pontos percentuais a gente poderia eventualmente abater dos custos sociais, tá? E 10% em relação aos 43%, na verdade dá 25% de sobretributação. E o que está abaixo, como é que a gente trata? Aí que vem um dos conceitos de subsídio. O que está abaixo está havendo um subsídio, né? Ele está abaixo da média da tributação e é o caso dos carros aqui, vocês podem ver, né? 34%, está quase 10 pontos percentuais abaixo da média, é mais ou menos igual a moto, só que invertido, né? Temos então um subsídio aos carros, nesse caso aqui, de mais ou menos 25%, tá certo? Mais à frente eu vou fazer com outros produtos da economia. Na verdade, o conceito de subsídio pode ser mais amplo ou ter outros parâmetros. Aliás,
os 200 bilhões de custos sociais que calculamos podem ser considerados subsídio, e é o que o FMI vem fazendo. Outra metodologia é a do INESC, um estudo muito bacana que calculou os subsídios à produção de petróleo na casa dos 85 bilhões de reais. Só que na questão tributária, eles compararam as reduções de alíquotas de alguns impostos em relação à legislação original, ao invés de comparar com outros setores da economia. Bom, eu podia até pegar os 85 bilhões do INESC e somar aos 200 bilhões de custos sociais encontrados até agora, mas preferi seguir o caminho de comparar as alíquotas praticadas na economia. O problema é que não encontrei aqui no Brasil estudos a respeito, então fiz eu mesmo alguns cálculos bem basicão, metodologia Scarpelli, a qual deixo aí na descrição do vídeo os detalhes. Encontrei então o seguinte: a gasolina é de fato a mais tributada, chegando a 57% acima da média. O diesel tem uma sobretributação de algo em torno de 7%. Já o etanol tem um subsídio de 25%. E no caso da venda de automóveis encontrei um subsídio de 8%. Portanto, minhas estimativas do resultado líquido desses percentuais seriam 49 bilhões arrecadados acima da média. Todavia, acho justo adicionarmos a esses números os valores arrecadados com IPVA. Afinal, no Brasil existe a bizarrice de iate, jatinho e tudo que é de rico não pagar IPVA. Então, nada mais justo que adicionarmos esse valor como uma sobretributação de quem tem carro. O resultado final, então, são 88 bilhões arrecadados acima da média que, porventura, poderiam ser abatidos dos nossos custos sociais. Só que resolvi também considerar alguns subsídios do estudo do INESC como custos sociais. Por isso, adicionei 30 bilhões de subsídio aos resultados dos outros vídeos. Com isso, se levarmos em conta esses números, podemos dizer que quem usa carro paga em tributação somente algo em torno de 38% dos custos sociais que estimamos até aqui. Então, pessoal, é bem provável que esse percentual aí seja ainda mais baixo, pois eu tenho sido extremamente conservador nas minhas estimativas. Então, a conclusão que a gente chega é que quem não usa carro acaba subsidiando quem usa, até porque a nossa carga tributária no Brasil onera muito mais aos mais pobres, que geralmente não usam carro, do que aos mais ricos, que não pagam nem o equivalente aos custos sociais que os carros produzem. Então é isso, pessoal. Vai ter mais vídeo aí. Um abraço.